Há mais ou menos 30 dias eu comecei a fazer o meu book e estava pesando 91,5 kg. Desde então, fiz uma avaliação física em live com vocês e decidi que eu deveria mudar o meu peso para mais. E basicamente durante esse mês inteiro eu fiz diversas lives, vários treinos, mostrei parte da minha alimentação e mostrei parte do processo para vocês. Mas hoje vocês vão ver se o resultado valeu ou não a pena. A ideia inicial nunca foi só ganhar peso por ganhar, e sim ganhar mais volume muscular e conseguir ter mais força durante os treinos para converter o meu booking em mais massa muscular para uma possível competição futura. E óbvio, né? Tentando ganhar o máximo de massa muscular sem fugir do controle a questão do percentual de gordura. Então vamos lá. Como vocês podem estar vendo aí, esse foi o dia exato que eu fiz a live com vocês, mostrando as minhas medidas. E como vocês podem estar vendo aí no vídeo, isso foi gravado em live com um profissional da área que mediu todas as medidas e fez a pesagem de modo adequado. Então agora a gente vai repetir esse mesmo teste para ver se o nosso peso e as nossas medidas estão congruentes com o nosso objetivo. Mas antes, deixa eu explicar para vocês como que foi o processo para que eu conseguisse montar o meu booking. Primeiro, eu tive que calcular o quanto eu gastava por dia para depois calcular a minha dieta. E nisso eu tive duas variações de dias. Os dias de trabalho e os dias que eu não trabalho. Em ambos os dias, normalmente eu realizo somente 4 refeições. Então, nos dias que eu trabalho, normalmente eu acordo entre 4 e 4:30 da manhã, realizando minha primeira refeição sólida por volta das 7 horas. Depois, dependendo de como eu estou, vou para o almoço, depois café da tarde e janta. Como que funcionava? Eu tinha um gasto calórico aproximado desses dias de 3.700 calorias, como meu basal. Lembrando que eu trabalhava, treinava e muitas vezes eu fazia live de calistenia depois. Então meu gasto calórico girava entre 3.500 a 3.700 dependendo do dia. Então, como um booking ideal, eu deveria comer algo em torno de 4 a 4.200 calorias por dia. E nos dias que eu trabalhava, a minha dieta era basicamente a seguinte. A primeira refeição das 7 da manhã, eu comia um pastel grandão chamado x-tudão, em que ele era muito calórico e, consequentemente, eu conseguia suprir minhas energias até por volta do meio-dia, quando eu chegava em casa. Próximo do meio-dia e meio, 1 hora, eu fazia minha refeição do almoço, onde eu comia mais ou menos 450 de arroz, uns 200 a 250 de carne, e feijão, mandioca, abóbora, coisa do tipo, livre. Mas o fixo era dos 450 de arroz e os 200 a 250 de carne. No meu café da tarde eu fazia uma vitamina supercalórica, como já tem um vídeo aqui no canal, que vocês, caso queiram dar uma olhada lá, tá o card aqui em cima, vocês podem conferir lá. Eu fazia normalmente essa vitamina calórica, que dava de mais ou menos 2.000 a 2.500 calorias por shake. É muito calórico. Então, devido a ela ser muito calórica, eu ficava muito estufado e só fazia minha refeição lá por volta das 9 ou 10 horas da noite. Mesma refeição que eu fiz no almoço. Então eu repetia almoço e janta com a mesma refeição. Então totalizava minhas 4 refeições com mais ou menos 4.000 a 4.200 calorias. Agora, nos dias que eu não trabalhava, que eu ficava mais tranquilo, fazia minha primeira refeição por volta das 9 da manhã. Então ela seria 3 pão com manteiga na chapa, que eu gosto de pão na chapa. Depois, almoço por volta de meio-dia e meia, fazia a mesma coisa, de 450 de arroz, 200 a 250 de carne e mesma coisa, batata, afins livre, carboidrato a mais, não ligava, dependia da fome. Parte da tarde, um shake de 2.000 a 2.500 calorias. E a janta eu repetia muitas vezes o almoço, então era essa a minha dieta. O meu gasto calórico girava em torno de 3.500. Nos dias que eu fazia cardio na academia, podia subir um pouquinho mais, mas normalmente girava em torno disso, de 3.500 a 3.700. E o meu consumo calórico do dia girava em torno de 4.000 a 4.200. Muito semelhante aos dias que tinha feira, mas só mudava que na feira eu jogava em compensação o cardio que eu fazia na academia ou as lives de calistenia. Então meio que os gastos calóricos se equilibravam. E durante esse processo eu utilizei vários artifícios, né, pra gente conseguir desenvolver e converter esse peso em massa muscular. Com treinos, com metodologia, com bom descanso e com uma ótima nutrição nos músculos, né, para que a gente consiga converter. Mas antes que vocês pensem que eu sou uma máquina que treinei todos os dias, firme e forte, já te adianto que teve dias que nem deu vontade de treinar. Teve dias que eu nem gravei as lives porque eu estava totalmente desanimado. Teve dias que eu fui com fone, um moletom, eu tampei meu rosto e fui treinar. E é totalmente normal. Nem todos os dias a gente está com aquela vontade, com aquela garra de treinar. E tá tudo bem, contanto que a gente mantenha a constância, o resultado vem. E por fazer booking, muitas das vezes, as minhas refeições, por serem muito pesadas, eu quase não conseguia terminar de comer. Então, eu tive que me forçar a comer por somente ser 4 refeições. Muitas vezes ficava difícil ter que comer toda aquela refeição. É muito difícil fazer booking. Nesse processo, eu também tive um aumento significativo de força no supino, onde eu consegui bater vários PRs aqui no canal, em live e em vídeos. Também em questão de terra, em questão de pump, o pump era muito mais violento,
do que na época que eu estava com 90 quilos ou menos. Então, essa questão do bulking me ajudou também nessa questão de volume muscular, no pump, na aderência do treino e na recuperação depois. Bom, mas antes de eu mostrar o meu peso atual, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o dia 1, que foi quando eu comecei, na live, e como eu estou aparentemente hoje, sem pump e sem nada do tipo. A gente consegue observar principalmente as mudanças em perna. A perna minha, apesar de estar em bulking, ela ficou mais cortada. Incrivelmente, né? A minha perna antes, ela não tinha tantos cortes quanto ela tem hoje. Mesmo estando em bulking. Olha que coisa interessante. Ombro também eu consegui notar uma melhora significativa na largura de ombro a ombro. Então eu notei que peitoral cresceu muito mais. Então, ombro a ombro ficou mais largo também. E desde o início do meu book eu pensei primordialmente em focar a parte baixa das minhas dorsais, que é ali na região dos eretores de espinha. E foi onde eu notei uma grande melhora, uma melhora significativa devido a esse um mês treinando. Óbvio que não é o suficiente para converter, né, em massa muscular na região, mas na minha cabeça funcionou. Bom, e nesse book eu não posso deixar de fora também de falar para vocês da questão do consumo de água. Eu tive que aumentar muito o meu consumo de água. Para quem assiste as lives, eu sempre ando com a minha garrafa rosa. Ela tem 2 litros e eu me obrigo a por dia tomar pelo menos 2 dessas, ou seja, pelo menos 4 litros de água. Não é como recomendação, mas sim como um uso pessoal que fez sentido para mim. Nesse aspecto eu consegui notar uma menor retenção líquida e os músculos muito mais bem hidratados. Então, essa questão da água, pelo menos, eu acho que foi um dos maiores acertos que eu tive durante meu booking. Então, se eu fosse refazer o booking, eu não poderia deixar de fora, pelo menos, o meu aumento do consumo de água. Mas vamos lá, eu acredito que está todo mundo ansioso para saber se meu peso mudou muito de fato ou está tranquilo. Então, eu vou mostrar para vocês subindo na balança e vamos ver se teve alguma melhora significativa no peso. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma balança aqui em casa que normalmente eu utilizei para ir acompanhando o meu peso durante o meu booking, né? Então aqui ela está num plano, não está inclinada. A gente vai ver, né? Tá marcando tudo certinho. Vamos subir nela para ver se a gente teve alguma melhora significativa. Então, considerando que o celular vai pesar entre mais ou menos de 150 a 200 gramas, então meu peso atual está em torno de... Boa. Então a gente está com 94,150. Retirando o peso do celular, então arredondamos para 94 quilos. Mas vamos lá, valeu a pena? Eu acredito que mesmo não tendo ganhado 5 quilos, 10 quilos em um mês, eu acredito realmente que valeu a pena. Bom, foram basicamente um mês de treino, um mês de booking, é um ótimo resultado e, pô, é sério, sendo natural, fazendo booking, sem necessariamente acompanhar e conseguindo manter um bom condicionamento, olha, eu ainda consigo ter os cortes tranquilo, então eu acredito que esse booking tá valendo muito a pena. Vou continuar nesse booking durante uns 3, 4 meses e vamos ver até onde a gente pode chegar. O que vocês acham? A gente consegue chegar nos 100 quilos sendo natural em booking? Bom, isso é uma coisa que a gente só vai conseguir documentar mais pra frente. Mas e aí, alguma vez na sua vida você já fez booking ou pretende iniciar um? Se sim, comenta aqui embaixo e mostra pra mim com quanto peso você começou e com quanto peso você terminou. Eu ia gostar muito do seu comentário aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre. Mas, se você gostou, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com alguém que está iniciando o booking e precisa ver um pouco da realidade como é. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e... fui!